1 Coríntios capítulo 7 é a nossa passagem. Nós vamos hoje do verso 17 ao 24. Quem está vindo pela primeira vez? Nós estamos estudando essa epístola desde o capítulo 1, olhando parágrafo por parágrafo, verdade por verdade, para tentar entender o que Deus nos ensina através do texto sagrado. Irmãos, para vocês entenderem a porção que nós vamos considerar hoje, primeiro lembrem-se que aqui nós temos um desenvolvimento do ponto anterior. Então, quem acompanhou a última pregação pode entender que isso aqui é simplesmente a continuidade do argumento de Paulo. Alguns casados estavam pensando que a melhor coisa a ser feita era se separar do cônjuge para viver uma vida mais dedicada a Deus. E havia também solteiros que queriam se casar porque acreditavam que se não gerassem filhos, eles estariam pecando, eles não estariam cumprindo aquele mandato lá de Gênesis de gerar filhos para povoar a terra. Então nós poderíamos dizer que haviam duas tendências na igreja de Corinto, uma tendência legalista e uma tendência ascetista. O que isso significa? Os ascetas eram aqueles que negavam a realidade material, os prazeres do corpo. Então eles achavam que só deveria estar conectado à vida espiritual. Por isso eles achavam que a melhor coisa a ser feita era se separar do cônjuge para viver uma vida mais dedicada a Deus. E havia os legalistas. Os legalistas eram aqueles que impunham leis que Deus não estabeleceu. A de que se precisava casar para ter uma vida espiritual plena. Então, Paulo está tratando dessas questões. O que nós veremos aqui hoje, irmãos, é basicamente ele dizendo que o que dá status, o que dá sentido à sua vida, não é a sua condição social, mas é o estar em Cristo. Ele vai mostrar aqui que a fé cristã é uma questão de regeneração espiritual e que pode coexistir ao lado de qualquer condição social. É isso que nós vamos ver hoje nessa porção. Enquanto lemos, os irmãos vão perceber que a estrutura de Paulo aqui é muito lógica. Primeiro ele afirma um princípio, depois ele ilustra. Depois ele repete o princípio, depois ele ilustra. E depois ele conclui repetindo o princípio. Então vocês vão ver que tem uma sensação de que Paulo é repetitivo nesse parágrafo aqui, mas isso é proposital, é por amor à ênfase. E ele sempre vai repetindo e dando ilustrações. O objetivo, irmãos, da nossa meditação hoje é lembrar o que é essencial. É lembrar que não são as nossas circunstâncias sociais que nos definem, mas aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Então vamos ler o texto. Eu quero ler a passagem toda, depois a gente volta olhando pedaço por pedaço dela. Então leia comigo, leia a palavra de Deus com fé. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amém. Graças a Deus pela leitura e pela verdade da palavra do Senhor. Então, como eu disse, irmãos, nós vamos tentar hoje observar o que é essencial. E eu intitulei propositalmente essa pregação de Não Seja um Revolucionário. Então Deus não chamou a gente para se meter
em revoluções sociais e revoluções da própria vida, o Senhor nos chamou para manter aquilo que é essencial. Então vamos começar com o versículo 17. Como eu disse, no versículo 17, Paulo apresenta um princípio, o princípio que vai governar todo esse parágrafo. Ele fala assim no 17: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Irmãos, eu estou utilizando aqui a versão revista e atualizada. E a revista e atualizada começa logo com o verbo andar, ande. Mas no idioma original, antes do verbo andar, tem um conectivo, que é traduzido como todavia, sendo assim. Tem alguém que está utilizando versão que tem esse conectivo? Então, tem alguns irmãos que estão utilizando. Esse conectivo, infelizmente, os tradutores da revista atualizada não colocaram, mas ele é fundamental aqui nessa passagem, porque mostra que Paulo está seguindo o mesmo assunto. Ele não está começando um novo tema. Então, ele vem falando, eu já disse para vocês, daquelas tendências de ascetismo e legalismo dentro da igreja. Alguns crentes pensando que a condição social, fosse solteiro ou casado, se constituía em um impedimento para a consagração a Deus. Então, Paulo está tratando desse assunto. Uma observação importante para entender o versículo 17 é saber o significado dos dois verbos que aparecem aí, distribuído e chamado. Isso aqui é muito importante. Esse primeiro verbo, distribuir, grave isso, se refere à condição social do crente. Então, quando Paulo falou aquilo que Deus tem lhe distribuído, é para falar se você é casado, se você é solteiro, se você é viúvo, se você é escravo, se você foi circuncidado, se você não foi circuncidado. Então, ele está falando da sua condição de vida, do seu status social. Então, o que ele está dizendo aqui através desse verbo é que o seu status social foi dado por quem? Foi dado por Deus. Foi o Senhor que lhe distribuiu. Não é simplesmente parte da organização desse mundo, mas você está socialmente onde Deus lhe colocou. Esse é o primeiro verbo. O segundo é o verbo chamado. Isso aqui é muito importante também. Chamado aqui tem a ver com conversão. Os irmãos que têm um pouquinho de intimidade com os escritos de Paulo sabem que ele sempre utiliza o verbo chamar para falar da conversão. Vocês que foram chamados, vocês que foram vocacionados. Às vezes ele usa a palavra vocacionar. Então, conversão é obedecer ao chamado de Deus. Deus chama você a dar as costas para o seu pecado e crer na morte de Jesus como um pagamento por seus pecados. E toda pessoa que dá esse passo de fé, a Bíblia passa a chamá-lo de chamado. Você agora é um chamado. Você foi chamado por Deus. Então, esses dois verbos, eles são fundamentais. Agora, irmãos, dito isso, qual é o ensino aqui do versículo? O ensino é simples. Continue vivendo na condição social que Deus lhe colocou. Permaneça no mesmo estado social que você estava quando Deus lhe chamou. Esse é o ensino do versículo. O final do versículo 17, ele reafirma que essa era a sua ordem para a igreja. A igreja deveria obedecer esse comando apostólico. Eles não deveriam ficar vivendo como se a condição social deles fosse um impedimento para servir a Deus. Eles deveriam simplesmente se acomodar à vida que o Senhor deu. Então, irmãos, para ser um cristão verdadeiro, não é necessário você se meter em uma revolução social na sua própria vida. Você não precisa abandonar o seu cônjuge para crescer na graça de Deus, como alguns ascetas cristãos estavam falando. E o solteiro não precisa se casar para cumprir o mandato de encher a terra sob pena de ser infiel diante de Deus, como dizia alguns judeus legalistas. Não é necessário. Você deve permanecer na condição que Deus lhe distribuiu. Bom, irmãos, um esclarecimento aqui é que o que Paulo está falando aqui é um princípio, é uma ordem de cunho geral. Então, por exemplo, eu me converti ao Senhor, eu tinha 19 anos. Então eu deveria ler esse texto aqui e falar, olha, eu devo permanecer na condição que eu estou quando eu me converti. Isto é, eu não posso me casar. Vocês acham que isso que Paulo está dizendo? Não é.
Ele simplesmente está nomeando, apresentando um princípio, oferecendo uma regra de cunho geral. O ponto dele, na verdade, aqui é dizer assim: para você ser um cristão fiel, para você ser um cristão maduro, espiritual, frutífero, não é necessário mudar de status. Esse é o ponto dele. Você pode permanecer na condição de vida que Deus lhe deu e crescer espiritualmente. Você não precisa mudar a sua vida e nem se meter a transformar a sociedade. Eu queria dar para os irmãos dois exemplos históricos sobre esse assunto. Um positivo e outro negativo. A China e a Irlanda. Eu não sei se os irmãos sabiam, mas um dos lugares onde o evangelho mais se tem expandido em nossa geração é a China. São milhares de igrejas em casas e subterrâneos. E todos vocês sabem que a China, ela não tem um governo democrático. Lá é uma ditadura do Partido Comunista Chinês. E o evangelho tem se expandido. Isto é, o evangelho não precisa de um ambiente democrático para se desenvolver. Os cristãos não precisam transformar as instituições governamentais para a igreja florescer e prosperar. Esse é o exemplo positivo. Mas há o exemplo negativo, que é o caso da Irlanda. Na Irlanda, houve uma revolução na qual se procurou criar-se um governo cristão, entre duas grandes aspas. E qual foi o resultado disso? Primeiro, foi guerra civil, divisão do país e uma fé cristã que vem morrendo em cada geração. Então esse foi o efeito de pegar a fé cristã e tentar acomodá-la a uma certa ideologia. Então os cristãos chineses, eles não precisam fazer uma revolução para derrubar o governo. A única coisa que eles precisam é continuar sendo bons crentes. E se for o plano de Deus, a semente da fé cristã vai se espalhar pelas raízes daquela nação e ela vai sendo transformada de dentro para fora. Fé cristã, irmãos, e revolução social simplesmente não combinam. Isso não faz parte do espírito do evangelho. O Senhor Jesus falou que bem-aventurados são os pacificadores. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12 que no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse tem que ser o nosso alvo. Fé cristã não combina com esses tipos de vultos de mudanças imediatas. Então o princípio está posto. Paulo diz: permaneça na condição social que você está desde o dia em que Deus te chamou para um relacionamento com Ele. Isto é, não viva descontente, achando que você só vai ser pleno em Deus se mudar o seu status. Fé cristã não tem a ver com revolução. De repente alguém poderia estar ouvindo essas palavras e perguntar mais ou menos assim: mas pastor, isso é uma coisa absoluta? Eu me converti, mas eu trabalho no jogo do bicho. Então eu devo continuar, eu devo permanecer no lugar que eu estou, conforme Deus me chamou? Irmãos, o ensino de Paulo não é sobre questões morais. Ele está falando de tópicos sociais. Todos nós sabemos que todo tipo de postura pecaminosa precisa ser abandonada quando se crê em Jesus. Mas Paulo não está falando disso. Ele está falando de relacionamentos sociais. Então, por isso que o conselho é: fique onde você está. A fé cristã é plenamente compatível com a condição social que Deus lhe deu. Tá claro isso, minha gente? Tá claro, né? Então vamos seguir agora com a ilustração. Eu falei para vocês que ele dá um princípio e depois ele ilustra. Vamos ver aqui como ele ilustra. É bem curioso esse versículo aqui. Ele fala assim: foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Aqui ele está falando com quem? Ele está falando com o judeu. Então Deus chamou você para o evangelho depois da sua circuncisão. Lembra que a circuncisão acontecia ao 8º dia? Então Paulo diz: se Deus te chamou já circuncidado, fique tranquilo. Não é preciso recolocar o prepúcio. A pergunta aqui, irmãos, é: vocês acham que haviam judeus que estavam tentando fazer isso? Que estavam tentando desfazer a circuncisão?
Descircuncidar, eu nem sei se existe essa palavra, né? Irmãos, pasmem, a resposta é sim. Tem um livro apócrifo chamado Macabeus. Esse livro não é inspirado, ele não é canônico, mas ele é um interessante documento histórico. E no capítulo 1, versículo 15 desse livro apócrifo, é dito que alguns judeus, para poder conviver melhor com os gregos, eles resolveram, nas palavras do autor, dissimular os sinais da circuncisão. E aí o historiador judeu chamado Joséfo disse que esses judeus dessa época, eles estavam procurando um tipo de cirurgia que removesse as cicatrizes da circuncisão com o fim de serem mais aceitos naquela sociedade. Então isso acontecia. Isso aqui Paulo não está dando um exemplo exagerado. Haviam judeus que estavam buscando algum tipo de cirurgia plástica no primeiro século para desfazer os efeitos da circuncisão, né? Eram muito corajosos, né, irmãos? Eram muito corajosos. Então Paulo, como um bom judeu, diz o quê? Deus te chamou circuncidado? Continue assim. Você não precisa fazer cirurgia plástica. Você não precisa mudar o seu status. Você não precisa deixar de ser judeu. Essa ideia também está embutida aqui. Então ele fala isso com o judeu para ilustrar o princípio. Agora vamos continuar o versículo. Depois ele fala com o gentil, dizendo assim: foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Isso aqui, você que tem um pouco mais de intimidade com a Bíblia, sabe que aconteceu no Novo Testamento. A epístola aos Gálatas foi escrita justamente para combater esse problema. Havia um grupo de judeus oriundos de Jerusalém que estavam dizendo mais ou menos o seguinte: você deve crer sim em Cristo, mas é também necessário ser circuncidado. Se você não se permitir ser circuncidado, você não pode ser salvo. Você não entrará no reino futuro do Messias. E isso, irmãos, foi um problema gravíssimo na igreja primitiva. E graças a Deus pela epístola aos Gálatas. A epístola aos Gálatas salvou a igreja. Se não fosse essa epístola, nós hoje seríamos mais um tipo de comunidade judaica como tantas existem por aí. Mas Gálatas deixou claro, a salvação é apenas por meio do sacrifício de Cristo, é apenas por meio da sua morte expiatória. Não existe obras, não existe circuncisão, guarda de sábado, é simplesmente pela fé em Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui, circuncisão é completamente desnecessária para quem é gentil. No verso 19, ele expande um pouco mais essa questão, dizendo assim: a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então ele diz, ser ou não ser circuncidado não tem valor nenhum na dispensação da igreja. O que vale diante de Deus é o quê? É a obediência. Guardar as ordenanças de Deus é o coração da fé cristã. O restante, meus irmãos, é externalidade. A única coisa que vai perdurar para a eternidade é o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus, não os seus relacionamentos sociais externos. Tudo isso é passageiro. Então, é isso que ele diz no verso 19. No verso 20, ele repete o princípio do 17. Eu disse para vocês que ele é repetitivo aqui nesse parágrafo. Ele diz assim no verso 20: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Novamente, cada um permaneça na mesma condição social que estava quando foi salvo por Jesus. A ênfase dele aqui, irmãos, é no relacionamento com Deus, não nas circunstâncias sociais. Agora, lembrem-se, ele não está falando que você não pode melhorar de vida, que você não pode aceitar uma promoção, que você não pode empreender, que você não pode casar ou crescer academicamente. O ponto é que ninguém deve querer mudar o status simplesmente porque se tornou cristão, achando que essa mudança de status vai te produzir algum benefício espiritual. Ele vem dizendo que a fé em Cristo é
compatível com qualquer situação social, desde que a pessoa esteja comprometida em guardar as ordenanças de Deus. Então, guarde as ordenanças de Deus na condição que você está e você vai ser abençoado pelo Senhor. Verso 21, ele repete a ilustração. Aqui, irmãos, a ilustração parece um pouco com a anterior, mas tem aqui alguns nozinhos que a gente precisa desfazer, porque tem algumas críticas que são levantadas contra a Bíblia por causa dessas afirmações do apóstolo Paulo aqui. Ele diz assim, no verso 21, a primeira parte: foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Então, o que ele está dizendo? Quando Deus lhe chamou para um relacionamento com ele, quando Deus lhe chamou para a salvação, você era escravo? Resposta: não se importe com isso. A palavrinha aqui, irmãos, a palavrinha preocupar significa viver perturbado. Então imagina assim, um escravo que se converteu e ele dali por diante passou a viver perturbado com a sua condição social. Não, eu não posso mais ser escravo. Eu sou livre em Cristo, Cristo me salvou, eu sou liberto. Como é que uma pessoa liberta pode continuar sendo escravo? Como é que eu vou servir a Deus de uma forma livre se eu tenho um patrão, se eu tenho um senhor que é pagão e que pode estar me impedindo de cultuar, de servir a Deus com os meus irmãos? Então Paulo diz, se você foi salvo por Deus sendo escravo, não viva perturbado com essa condição. A pergunta que normalmente suscita aqui é, sim, mas a escravidão não é errada? Sim, ela é errada. Mas lembre-se que esse não é o ponto do apóstolo Paulo. Ele não está aprovando a escravidão. Ele apenas está dizendo que a escravidão, a condição de escravo, não é um obstáculo para ser cristão. Não é. Você pode servir a Deus sendo escravo. Isso, irmãos, é tão verdade que em outros locais ele até deu mandamentos para os escravos. Vamos aí, deixa marcado aí, por favor, e vai comigo em Efésios 6, só para a gente nomear. Tem outras passagens, mas eu vou me limitar a Efésios capítulo 6, só para os irmãos verem que o apóstolo Paulo ele deu conselhos para os escravos cristãos. Vamos lá, versículo 5. Ele diz assim, quanto a vós outros servos. Aqui onde se lê servo, leia-se escravo. Tá? As nossas traduções para a língua portuguesa suavizaram a palavra escravo. Por que suavizaram? Por causa da chaga da escravidão da história do Brasil. Mas originalmente aqui a palavra é escravo. Então o que Paulo diz aqui para os escravos cristãos? Ele diz assim, entre num partido político para enfrentar o seu senhor, participe de uma milícia de escravos cristãos para derrubar o sistema escravocrata do Império Romano. Foi isso que ele disse? Ele não disse nada disso. Ele disse aos escravos, obedecei a vosso senhor segundo a carne. Muito importante a expressão segundo a carne. Ele está reconhecendo, vocês não têm só um senhor. Vocês têm um senhor segundo a carne. Vocês têm um senhor nesse mundo aqui. Mas há um senhor superior a ele. Ele diz, obedecei ao vosso senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, do mesmo jeito que você é sincero com Deus no seu relacionamento com ele, você vai ser sincero no relacionamento com o seu senhor segundo a carne. Foi isso que Paulo disse. Continuando. Não servindo à vista, isto é, não é serviço oftalmológico. Tem algumas pessoas que têm um serviço oftalmológico. Qual é o serviço oftalmológico? Você só serve corretamente quando os olhos do seu supervisor estão sobre você, né? Do patrão, do seu gerente. Então esse é o trabalhador oftalmológico. Ele diz, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Irmão, isso é muito importante. Paulo está dizendo para aqueles escravos cristãos que eles deveriam aceitar aquela condição, obedecer aos seus patrões e trabalhar como se eles estivessem trabalhando para o Senhor Deus.
Ele continua. Servindo de boa vontade, isto é, não é para ser emburrado, não é para trabalhar com raiva, não é para fazer um serviço medíocre, é de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Então, o escravo cristão ia pegar lá a sua tarefa diária, ia lá, por exemplo, capinar a terra e dizer: Senhor, eu estou fazendo para ti. Eu estou fazendo isso como um louvor ao Senhor. Eu estou fazendo o melhor possível porque eu estou realizando isso para te glorificar. E ele continua no verso 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então, o escravo cristão, ele não trabalhava esperando recompensa, elogio, ou quem sabe a possibilidade da alforria. Ele trabalhava esperando a recompensa do Senhor. Deus, um dia, nesse mundo ou no mundo vindouro, ele vai recompensar o meu esforço e dedicação. Então, irmãos, foi isso que o apóstolo Paulo disse para os escravos cristãos. Voltem, por favor, lá, para o texto de 1 Coríntios 17, ou 7, versículo 17, porque no verso 17 eu quero lembrar vocês, mais uma vez, uma verdade que nós já falamos. Ele diz no verso 17: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Então pense num escravo lendo isso. Como é que o escravo leria isso? Eu tenho que continuar servindo a Deus na porção que o Senhor me deu. E qual era a porção dele? Ser escravo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Deus quis que vocês fossem escravos. É estranho isso, não é? Soando aos nossos ouvidos, é estranho. Mas não é estranho, irmãos, de acordo com a Escritura. Lembre-se que foi a vontade divina que José fosse escravo. E mais do que isso, a Bíblia diz que Deus fez o seu filho escravo. Isso está lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. O que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, escravo. Então Jesus se tornou escravo, Deus se tornou escravo. Então isso soa muito estranho aos nossos ouvidos, mas esses escravos cristãos, eles sabiam que eles estavam cultuando um Jesus que se tornou escravo. Então eles tinham esse tipo de pensamento. Agora, irmãos, isso evidentemente levanta outras questões. Então alguém poderia objetar dizendo assim: então a Bíblia aprova a escravidão? Não, irmãos, a Bíblia não aprova. Mas a Escritura não diz que a igreja deve criar uma revolução para acabar com a escravidão. A Bíblia não aprova. Mas não é papel da igreja assumir uma revolução para derrubar um sistema escravocrata. Aí alguém poderia dizer: mas então como é que se combate a escravidão? Ora, a igreja combate esse mal e todos os outros males sociais servindo a Deus. É isso que Paulo fala aqui. E à medida, irmãos, que a semente da justiça cristã vai se espalhando, a mentalidade de uma nação vai sendo transformada e a escravidão morre. Foi isso que aconteceu no Ocidente. É uma pena que nós não estudamos isso na escola. Mas Deus visitou a Inglaterra com um avivamento espiritual. E aquele avivamento espiritual que começou em pequenas igrejas e que se espalhou por todo aquele império, ele simplesmente minou as bases escravocratas daquela nação e a escravidão caiu. E dali por diante, a Inglaterra liderou o movimento abolicionista no Ocidente, inclusive pressionando o nosso Brasil para que se acabasse com a escravidão. Infelizmente, nós não aprendemos isso na escola. Mas esse é o exemplo, irmãos. O importante é a igreja servir a Deus. O importante é a igreja se consagrar ao Senhor. E a vida justa dos filhos de Deus vai transformando a sociedade. A verdade de Deus é como um sal que vai purificando e curando uma sociedade adoecida pelo pecado. Esse é o ensino bíblico. Segunda parte do verso 21, vamos dando sequência aqui, ainda falando com o escravo cristão. Ele diz assim: foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas,
se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Então ele diz, por um lado, não viva preocupado com a sua condição de escravo, mas se aparecer uma oportunidade de alforria, aproveite. Então, alguns proprietários de escravos no mundo antigo, eles deixavam, às vezes, no seu testamento, a libertação dos escravos. Ou alguns escravos tinham a oportunidade de até juntar um dinheiro para comprar a própria liberdade. Então, imagina um escravo cristão recebendo lá sua carta de alforria e dizendo, não, eu não posso aceitar. A Bíblia diz que eu tenho que permanecer na condição que Deus me deu. Então, Deus me deu a condição original de escravo, eu devo permanecer escravo até o fim. Então, irmãos, isso seria uma tolice. Então, Paulo diz, não, você pode melhorar de vida. A questão, irmãos, eu volto a dizer, é que nós não podemos tornar o nosso status social a razão da nossa existência. A condição social que Deus nos deu não pode se tornar um elemento de perturbação da nossa vida, de roubar a nossa paz, de achar que nós só vamos conseguir caminhar melhor com o Senhor se mudar o nosso status. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. O verso 22, irmãos, é muito bonito. O verso 22 tem um paradoxo simplesmente maravilhoso. Ele diz assim, por quê? O que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. É muito bonito isso, irmãos, é muito belo. Então ele diz, aquele que se converteu sendo escravo, em Cristo é absolutamente livre. Ele é livre de quê? Ora, ele é livre da maldição do pecado, ele é livre do poder de Satanás, ele é livre da condenação eterna, do inferno, ele é livre da escravidão das paixões, comparada, irmãos, à libertação espiritual que temos em Cristo e as promessas futuras de novos céus e nova terra. O que representa a condição atual? Nada. Então ele diz, não se preocupe, você é liberto, você é a pessoa mais liberta que existe. Por outro lado, ele complementa dizendo que aquele que era livre quando se converteu, agora é escravo de Cristo. Então, socialmente, livre, mas espiritualmente, escravo do Senhor Jesus Cristo. É muito bonito, irmãos, esse contraste, esse paradoxo. Mais uma vez, irmãos, ele está dizendo que a condição social não importa. A única coisa que de fato interessa é se alguém nesse mundo é escravo / livre em Cristo. É isso que importa. A única coisa que vale, a única coisa que vai permanecer para a eternidade é que em Cristo Jesus você é ao mesmo tempo escravo e liberto. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele oferece a escravidão mais libertadora que existe. Nós somos livres do pecado, da punição eterna e da maldição, mas ao mesmo tempo nós estamos eternamente acorrentados ao Senhor Jesus. E que Ele seja glorificado por isso. No verso 23, ele avança um pouco mais nesse assunto, dizendo assim, porque por preço fostes comprados, não vos torneis escravos dos homens. Irmãos, esse verbo aqui, torneis, ele tem um sentido de se considerar, tá? A leitura seria mais ou menos assim. Não se considerem mais escravos de homens. Então, o escravo cristão não poderia ficar olhando, eu sou escravo de fulano. Paulo diz, não se considerem mais assim. Lembre-se que o escravo cristão, ele é alforriado em Jesus Cristo. No final das contas, Paulo está chamando o crente a pensar assim, eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, Ele é meu dono, Ele é o meu amo, é a Ele que eu sirvo e eu vou honrá-lo, vou bendizê-lo, representá-lo bem, onde Ele me colocar. Irmãos, vocês não acham que isso simplesmente muda tudo? Isso muda tudo. O escravo cristão não ia ser mais uma pessoa ressentida. Ele não ia viver irritado, insatisfeito, murmurando com a sua própria condição.
Muito menos ele ia se meter em algum tipo de milícia para tentar derrubar o seu senhor, ou quem sabe até se levantar contra o Império Romano. Isso mudava completamente o coração daquela pessoa. Ele simplesmente ia olhar para si e dizer, não, foi o Senhor que me chamou escravo. Eu recebi essa porção, eu recebi esse comando de Deus. Eu tenho que servi-lo, honrá-lo onde ele me colocar. Na primeira parte do verso, ele lembra que a prova que nós somos escravos libertos é que nós fomos comprados por preço. Os irmãos lembram que lá em 1 Pedro 1, 18 e 19, ele fala que o preço foi o sangue do Senhor Jesus Cristo oferecido no altar de Deus como um cordeiro sem nenhum defeito. Essa é a prova de que nós somos escravos e livres em Cristo. E isso, irmãos, é a única coisa que importa. É isso que Paulo está dizendo. O que importa não é a sua condição social, é quem você é em Cristo. Quem é você em Cristo? Eu sou um escravo liberto. Eu sou um liberto escravizado. E ele termina, irmãos, do jeito que começou, repetindo aí pela terceira vez. Veja que os coríntios eram cabeça dura, né? Tinha que ficar repetindo a mesma coisa toda hora. Ele diz, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Isto é, permaneça no seu status social. Se é casado, viúvo, escravo, circuncidado, não circuncidado, viva na presença de Deus, obedecendo às suas ordenanças. Fé cristã é regeneração espiritual, não revolução social. Esse é o ensino aqui do apóstolo Paulo. Meus irmãos, essa é a exposição do texto. Quero agora passar aqui para algumas lições. O que essa passagem tão interessante tem a nos ensinar. Nós vamos nomear aqui algumas lições, depois nós vamos orar ao Senhor. Em primeiro lugar, eu queria me dirigir a você que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. Você acabou de ler aqui conosco, Paulo dizendo que todo cristão, em certo sentido, é um escravo. Mesmo os que são livres, são escravos em Cristo. Toda a humanidade está debaixo de alguma forma de escravidão. Ou você está debaixo da escravidão de Cristo, ou você está debaixo da escravidão do pecado. A Bíblia fala disso. Então as pessoas que não creram no Senhor, elas são cativas do pecado. Elas estão acorrentadas ao seu próprio pecado. Elas estão guardadas num cativeiro apenas esperando o dia da condenação eterna. Essas pessoas também, elas são cativas de Satanás. E essa é a realidade da sua vida, mesmo que você não se sinta assim. Eu já conversei com muitas pessoas nas quais eu li versículos bíblicos mostrando que essa pessoa estava cativa de Satanás. Ela dizia, não, pastor, eu não estou não. Eu nem gosto de Satanás, eu quero distância de Satanás, eu nem falo no nome dele. Eu chamo coisa ruim para não falar no nome desse sujeito. Então, o fato é que existe uma diferença muito grande entre você sentir e a sua condição real. Por exemplo, eu sou casado há mais de 20 anos, imagina eu olhando para vocês dizendo assim, eu não me sinto casado. Ora, o que eu me sinto não importa. Não altera meu status, o fato de eu me sentir ou não sentir. Então, o ponto é esse. O seu status de ser escravo do pecado, do mal, da condenação e de Satanás, ele existe, mesmo que você não sinta, mesmo que você não o reconheça. E só há uma mudança, só há um caminho para você. Você precisa de um novo Senhor. Você precisa de um novo amo. Você tem que sair debaixo do cativeiro de Satanás para se tornar escravo de Cristo. E só há um modo de você experimentar essa mudança social, essa mudança de alma. É crendo na morte de Jesus como um pagamento pelos seus pecados. É você acreditar que esse sangue que foi derramado pagou o preço de todas as suas transgressões. Se você hoje, de todo o seu coração, se apegar a Jesus, crendo que a morte dele foi um pagamento por você, você vai ser salvo. Você não vai ser mais escravo de Satanás. Você hoje vai ter um novo amo, um novo Senhor, o Senhor Jesus Cristo. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave.
Entregue-se a Ele hoje e você vai ser salvo. Fale com Ele, aí onde você está. Senhor, eu quero ser escravo teu. Senhor, eu quero ser liberto em Ti. E o Senhor vai ouvir a sua oração. Segundo lugar, irmãos. Aqui é um ponto mais espinhoso, mas os pastores foram chamados para colocar espinhos nos crentes. O cristianismo não é para ser uma revolução social. O coração da fé cristã é ser uma regeneração espiritual. O cristianismo se acomoda a qualquer tipo de vida ou sociedade. Então pode ser homem, mulher, escravo, livre, judeu, gentil, solteiro, viúvo, divorciado, numa ditadura, numa república ou numa anarquia. A fé cristã não exige mudanças sociais. Uma esposa, depois que ela se converte, o que ela se torna? Ela se torna uma esposa melhor. Um amigo se torna um amigo melhor. Um escravo se torna um escravo melhor. Um cidadão se torna um cidadão melhor. Nesse sentido, o cristianismo não é progressista. Eu estou empregando a palavra progressista aqui no sentido político que nós temos hoje no nosso país. O cristianismo não é progressista. O cristianismo não é dado a revoluções. Vocês sabem que o progressismo é aquela ideologia que prega a necessidade de uma ruptura social imediata. A mudança por meio de quebra de tradições, transformações sociais intensas e rápidas. Isso não tem nada a ver com o espírito do Evangelho e nem do Novo Testamento. Se o cristianismo fosse progressista, jamais o apóstolo Paulo teria dito aos escravos cristãos que não se incomodassem com a condição social deles, mas que se tornassem escravos melhores. Ele nunca diria isso. Ele diria: você se converteu? Pois agora vamos para a luta. Agora vamos para a batalha. Vamos agora nos libertar. Nós somos todos iguais em Cristo, então essa igualdade em Cristo precisa se tornar a igualdade social. Então nós vamos lutar, nós vamos entrar em partido político, nós vamos fazer revolução, nós vamos abandonar e fazer greve, nós vamos fazer qualquer coisa para derrubar de uma vez por todas esse império do mal. Eu estou falando isso, irmãos, porque muitos cristãos têm confundido fé cristã com ideologia. E essa união promíscua nunca fez bem nem à igreja e nem à sociedade. Eu citei para vocês o caso da Irlanda, que está aí para quem quiser ver. Agora, irmãos, é claro que os crentes possuem deveres sociais. A Bíblia ordena que nós ajudemos os necessitados, cuidemos dos feridos, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós temos o dever de denunciar a maldade, a injustiça, mas o meu ponto é dizer: a essência da fé cristã é interna, não externa. O que eu estou tentando dizer é que os regenerados por Deus, eles sempre agirão nas estruturas sociais, mas não como dinamite. Sim como um bom fermento. Isto é, não implodindo a sociedade, mas espalhando o poder de Cristo nas estruturas sociais por meio de vidas transformadas. Então essa semente de piedade, justiça, integridade passa a agir ao longo dos anos. A ação do povo de Deus é silenciosa e realiza uma transformação lenta e gradual. Portanto, você que é de Deus, não se meta em propostas de engenharia social. Não se meta em propostas de cunho progressivo. A melhor forma de você servir a Deus é você sendo um bom crente, obedecendo às ordenanças de Deus, conforme lemos aqui, no lugar em que Deus lhe colocou. Foi Deus que lhe dispôs na condição em que você está, e Ele não chamou você para vir e simplesmente quebrar a sociedade para construir uma nova. Nós estamos aguardando Jesus Cristo voltar para fazer isso. Mas essa não é a nossa missão. Tem uma outra lição, irmãos, que nós aprendemos aqui, que eu considero absolutamente importante para a nossa edificação. Essa passagem ensina que não é a sua condição social quem lhe define. Por que é importante, irmãos, falar sobre isso? Porque há crentes que vivem angustiados com a condição social que estão no momento.
Por exemplo, há solteiros angustiados porque não estão casados. Há divorciados, viúvos que estão tristes porque estão sós. Há aqueles que não têm filhos. Há aqueles que ganham menos do que gostaria de ganhar. Há aquele que está na profissão que nunca sonhou. Há o casado com um cônjuge descrente e vive entristecido com isso. Irmãos, há pessoas que transformam a condição social em um ídolo. Vocês lembram de Raquel dizendo assim para Jacó: dá-me filho, senão morrerei. O que é isso, irmãos? Isso é uma pessoa pegando o seu status social e transformando seu status social num ídolo. Ela só seria uma mulher plena se ela gerasse filhos, né? E a parte irônica, a triste ironia da história é que de fato aconteceu o que ela pediu. Ela gerou filhos, mas ela morreu no processo. Então tome cuidado para você não transformar o seu status, o seu desejo de mudar de vida em um ídolo. Não é pecado você querer melhorar o status. O problema é quando a sua alegria e a sua estabilidade dependem dessas coisas. Aí ela se transformou em um ídolo. Esse texto, irmãos, vem para nos lembrar que o que nos define, o que dá sentido, valor à nossa vida é a nossa condição espiritual. E nós vimos aqui a nossa condição espiritual. Nós somos libertos que são escravos. Nós somos libertos em Cristo e somos escravos para servi-lo como nosso amo. É isso que nos define, é essa a nossa identidade e é nisso que reside a nossa alegria e a estabilidade emocional. O restante é circunstancial. Se der para melhorar, melhora. Se não der, eu continuo servindo a Deus com alegria no local que Ele me colocou. Diante dessa realidade, eu queria dar 2 conselhos aos irmãos. O primeiro: aceite a condição social que Deus lhe deu. Aceite. Seja ela social, financeira, física, emocional. Se essa é a porção que o Senhor lhe distribuiu, conforme lemos, permaneça nela sem murmurar. Se Deus lhe der a oportunidade de melhorar, evidentemente, melhore. Mas não viva angustiado, não viva querendo mudar a todo custo. Não faça isso o tema da sua vida. Não transforme essa condição em um ídolo, isso é perigoso. Segundo, honre a Deus na circunstância que Ele lhe colocou. Onde Deus lhe colocou. Seja qual for o momento que você está vivendo. Então José do Egito, ele honrou a Deus na casa do pai dele, ele honrou a Deus sendo escravo de Potifar, ele honrou a Deus naqueles anos que ele esteve numa masmorra, e no futuro ele honrou a Deus sendo governador do Egito. E ele, irmão, só frutificou em cada estação, porque o seu alvo, o sentido da vida dele era obedecer a Deus. E ele obedeceu a Deus em cada circunstância. Essa, irmãos, é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. Obedecer ao Senhor, crescer em comunhão com Ele, honrá-lo, servi-lo, fazê-lo conhecido em qualquer lugar que Ele nos coloque. Portanto, o que lhe define é o que você é em Cristo, não o seu status. Não transforme o seu status em um ídolo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos agradecer a Deus pelo sangue que foi derramado para nos fazer os mais livres de todos os escravos, para a glória do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, nós te bendizemos, nós te agradecemos, nós te louvamos. É bom, Senhor, ler a tua palavra. É bom ler a Sagrada Escritura, aprender do Senhor. Que bênção, Senhor, é ser colocado diante de um texto desse, tão instrutivo, tão profundo. Muito obrigado, Senhor, por nos dar esse livro santo, por nos dar a Bíblia. E nós podemos meditar e crescer a partir dela. Nós oramos, Pai, que o Senhor, pedindo que o Senhor nos dê contentamento espiritual com a nossa condição social. Que nós não vivamos angustiados, temerosos, insatisfeitos, murmurantes, com a porção que o Senhor nos distribuiu.
mas que nós aceitemos aquilo que o Senhor nos deu com um coração aberto, livre, sabendo que nós somos chamados a servir ao Senhor em cada circunstância. Nos dá, Senhor, esse coração obediente, essa percepção celestial de que nós somos escravos de Cristo e que fomos colocados para obedecer ao Senhor nesse mundo. Nós também oramos, Senhor, pela nossa nação. Nós oramos para que a semente da justiça da Tua igreja continue a ser semeada no solo da corrupção, da imoralidade e da idolatria que caracteriza o nosso país. Nós oramos para que a Tua igreja abençoe esse povo que vive nessa nação e que as sementes da justiça, da integridade, da verdade, da vida se espalhem por essa nação e ela venha a ser influenciada pela existência do Teu povo. Nós oramos também, Pai, por aqueles que ainda não creram no Senhor e pedimos que nesta manhã o Senhor abra os seus olhos para que eles percebam a condição de serem cativos de Satanás e do pecado. E eles clamem, orem, intercedam por um novo Senhor, Jesus Cristo, e que o Senhor os salve. Nós pedimos por todas essas dádivas no nome de Jesus. Amém.